Há uma grande mudança acontecendo no panorama da igreja. Estamos saindo do ordenado para o ordinário comum, onde Deus ordena e o comum faz a sua obra e é mais glorificado por isso. Acredito que Deus está no limite de nos libertar de muitas tradições. Ele basicamente diz: retornem a mim, voltem para o meu livro, voltem à terra prometida, para o cristianismo primitivo. Retornem e vocês mudarão o mundo. Ao redor do mundo, as pessoas estão voltando a um cristianismo simples. Estão deixando para trás as tradições humanas e se perguntando: como seria a igreja sem a religião? O problema para nós ocidentais é que tudo o que sabemos sobre fazer igreja é o que recebemos da igreja tradicional. Temos que retornar à igreja do Novo Testamento. Retornar à igreja de que Jesus falava. Deus está usando igrejas tradicionais de maneiras incríveis, mas Ele também está revelando um novo jeito de fazer igreja. Está servindo um vinho novo, e isso requer um odre novo. Não é só uma versão menor do que já fizemos, mas um estilo de vida totalmente novo. Mas o que realmente fazer em uma reunião? O que é diferente além do tamanho e do ambiente? O alvo não é inventar um sistema melhor, mas é deixar o Espírito Santo fazer a sua obra. Vemos as coisas que podemos fazer quando nos reunimos para criarmos um ambiente onde o Espírito Santo possa fazer o seu trabalho. O que é igreja? Igreja simples não é encolher a igreja. Antes, ela é uma família. Se torna muito mais uma família. Se as necessidades surgem numa determinada semana, a família se torna um hospital. Se alguém está com um problema grave, paramos tudo para cuidar daquele problema imediatamente. Às vezes o ciclo nos transforma em uma escola, porque há um ensino que precisa ser feito. E às vezes o ciclo nos torna em um exército. Igreja em casa ou igreja simples não significa simplesmente se encontrar numa casa. É uma revolução mais séria e profunda do que isso. Isso significa que existe uma mudança em como você pensa. Eu cresci na igreja tradicional e fui pastor de uma igreja tradicional. O que acontecia como igreja era que, na verdade, o resultado de tudo isso era um programa que a gente fazia no contexto de uma reunião. Igreja em casa é bem mais do que isso. Em primeiro lugar, é uma família, é um relacionamento de família. Se torna então um relacionamento 24/7 com um grupo de pessoas. Logicamente existem os encontros, mas não está limitado àquela reunião. Em segundo lugar, é muito mais do que um programa. Brincamos dizendo que programa é o que se faz quando não se sabe ouvir a Jesus. O elemento base da igreja em casa é que Jesus está presente. Todo cristão crê nisso e diz isso. Ele disse que quando 2 ou 3 se reunissem em seu nome, ali ele estaria. O que isso realmente significa? Eu achei que significava que ele queria ser o cabeça. Igreja simples é um jeito de viver. Não tem nada a ver com apenas se reunir. Apesar das pessoas se encontrarem e se reunirem, e terem um compromisso regular nesse sentido, o cerne da igreja simples é viver a vida de Cristo, no meio das pessoas regularmente. Começa com o conceito de 2 ou 3 juntos. Jesus está entre eles. Isso literalmente invade todos os aspectos da vida. Quando as pessoas pensam na palavra igreja, pensam num prédio. Mas isso não é a igreja. Igreja é o povo de Deus fazendo o trabalho de Deus. Não tem nada a ver com estruturas ou prédio. É por isso que Deus nos criou, para termos intimidade com Ele e depois uns com os outros. Então, na verdade, a igreja é isto, é um relacionamento, é uma comunidade.
Igreja do Novo Testamento é um grupo de pessoas pequenas, profundamente conectadas, reunidas numa casa, mas não eram reduzidos a uma reunião. Igreja simples é um ajuntamento de cristãos. Eles buscam a companhia de amigos. O alvo é se reunirem para dizer para Deus: Senhor, aqui estamos, o que queres de nós? E todo encontro da igreja, da eclésia, será diferente. Algumas vezes somente será oração, outras será ensino. Deus está fazendo algo que precisa ser ensinado ou corrigido, e então alguém irá ensinar. Em outro momento você vai adorar na presença de Deus. Cada reunião não precisa ser igual, mas precisa ser autêntica. Uma típica igreja em casa é um grupo de 15 a 20 pessoas que basicamente fazem 4 coisas juntos. Primeiro, elas comem junto. Existe algo no ato de comer junto que derruba as barreiras e as defesas. É como ter uma ceia de verdade com comida, de verdade. Na verdade, a motivação é essa. Para mim, é uma grande parte da comunhão, é algo que nos une. A piada é como se escreve comunhão. Comida. Gostamos de fazer tudo juntos. Comer foi algo crucial no ministério de Jesus. Ele era quase um especialista em comer na casa dos outros. E quando ele não era convidado para comer, o que era raro, ele tinha coragem para dizer: Ei, Zaqueu, desce dessa árvore, pois quero comer. 2. Compartilhavam a vida. Compartilhar a vida não é compartilhar uma hora. Vida significa compartilhar bênçãos materiais e espirituais. Eles faziam isso sempre, ninguém vai fazer isso no seu lugar. Todos fazem isso uns com os outros. Se você chega com um problema, e algumas horas depois você sai de lá com o mesmo problema, o grupo falhou. Às vezes, nos negócios surgem momentos fracos. Eu trabalho numa construtora. Temos tempos bons e tempos mais fracos. E a igreja sempre estava lá para prover. Qualquer que fosse minha... Por um tempo eu não podia dirigir, eu tinha náuseas e tonturas. Mas eu sabia que o povo da minha igreja em casa iria me buscar e levar, e outros membros me ajudavam. Eu compartilhava o problema e creio que é certo dizer que cada membro naquelas semanas me oferecia uma ajuda naqueles dias, de algum jeito. Uma senhora ia perder sua casa. Ela estava passando pelo divórcio e não conseguia cuidar da casa. Então, todos largaram suas Bíblias e pegaram a enxada, o rastelo e passaram o dia inteiro lá cuidando da casa dela. Limpando, pintando, lavando, cortando e todas essas coisas. No final do dia, celebramos juntos ao redor da mesa da ceia. Começamos juntos para honrar e agradecer a Deus pelo privilégio de servir, respondendo ao chamado do Senhor. Aquele grupo viveu a mensagem de Cristo. Encontraram um erro no meu imposto de renda. Eu não tinha o dinheiro para cobrir o valor. Eu não trouxe isso para a igreja como uma necessidade, mas eu tinha compartilhado com alguns do grupo que eu não sabia o que fazer, pois a Receita estava dizendo que devíamos muito dinheiro. De um jeito ou de outro, nós teríamos que resolver isso. Alguns dias depois, eu recebi um telefonema de um irmão. Ele disse: Tenho algo para você, você poderia vir aqui? Perguntei: O que é? E ele respondeu: Temos um cheque para você. Foi exatamente o quanto precisava. Terceiro, aprendendo da palavra. Eles não ficavam ouvindo alguém explicar a Bíblia em 3 pontos, em 31 minutos, e quando voltavam para casa esqueciam 95% no caminho. Eles compartilhavam, meio que comendo a Bíblia juntos. O ensino é através da discussão, é na conversa.
No Novo Testamento, a palavra ensino significa diálogo. Eu digo para as pessoas, se a reunião da igreja na sua casa for meio morta, adivinha de quem é a culpa? É a sua. Você não trouxe algo para alimentar os santos. Podemos compartilhar as coisas importantes um com o outro, ao invés de uma pessoa ficar nos falando sobre Deus. Estamos compartilhando as coisas espirituais e o Senhor está junto. As pessoas tendem a tomar posse e a se apaixonarem pelas coisas que elas descobrem sozinhas, ao invés das informações que outra pessoa diz. Durante todo esse tempo, sentado nos bancos de igreja, nunca me pediram para levantar e pregar um sermão. Uma vez, até me pediram para cantar, mas não cometeram esse erro 2 vezes. Até que olhei para o Novo Testamento e disse, opa, acho que estamos na página errada. As pessoas precisam participar e não só serem espectadores. Quarto, orando juntos. Eles estavam orando o tempo todo. Orar é quando falamos com Deus. Profetizar é quando Deus fala conosco. A Bíblia ensina isso. Deus nos capacita em tudo o que queremos ser e fazer. Não é só o que acontece dentro da minha casa, mas como aquilo afeta a minha vizinhança. Jesus estava atento às necessidades do seu contexto. Existem necessidades físicas, emocionais, relacionais, do trabalho, coisa do dia a dia onde podemos participar e ajudar. Isso é se tornar seguidor de Jesus. Isso é o ponto central. São as outras necessidades que vemos na comunidade. Famílias separadas, reconciliação racial, pobreza. São coisas que começam a nos preocupar quando ouvimos Jesus no contexto da sociedade. 1 Coríntios 14, 26. Irmãos, quando se reunirem, cada um de vocês traga algo para compartilhar. Seja um louvor, um hino, uma palavra da Escritura, uma revelação, línguas, interpretação, que tudo seja feito para edificar o corpo. Mas para 1 Coríntios 14, 26 acontecer, a igreja precisa ser simples. Quando nos reunimos do jeito que as pessoas não se envolvem, nós perdemos o que Deus pode fazer através dessas pessoas. É uma forma de ser totalmente diferente, a ponto de as pessoas ficarem pensando a semana inteira: o que eu vou fazer para levar quando a igreja se reunir de novo? É um estilo de vida novo, significa ser responsável. Você não vai mais só para sentar e sugar. Você está lá para ajudar, produzir, exercitar, sair tentando, orando, ensinando, seja o que for. Cantando, tem todo tipo de oportunidade. Você não está lá sentado numa sala esperando que uma palavra caia do céu. Numa boa reunião da igreja em casa, ela dura de 2 a 3 horas. Às vezes nem dá para falar porque todos querem contribuir. Querem participar, fazer parte da vida dos outros. Quando se juntarem para uma reunião ou encontro, prepare de uma forma que todos possam participar. Que não seja uma reunião liderada da frente por uma pessoa só. Que não seja uma versão menor de algo grande, mas onde cada parte contribua para o todo. Onde a unção do Espírito Santo é espalhada entre todos. Onde um tem a palavra de sabedoria, outro uma palavra de fé, outro uma exortação. É vermos Deus falando através de todos e não só por uma pessoa.
Pelo fato de ser pequena, todos têm tempo para compartilhar. Geralmente nos perguntamos: como está sua vida? Como foi sua semana? Como Deus agiu na sua... As pessoas têm sido espectadoras na igreja por tanto tempo que elas nem sabem que tem um ministério. A igreja está deixando de ser um esporte de espectadores e se tornando participativa, onde cada pessoa encontra seu propósito e chamado. No Ocidente, realmente estávamos bem intencionados em glorificar a Deus. Daí elevamos o fazer igreja a tal nível que exige um profissional, e em muitos casos uma equipe de profissionais. Certamente com as melhores intenções, mas o resultado foi desastroso. Elevamos o nível de como fazer igreja a um nível em que poucos conseguem atingi-los. O resto das pessoas se tornam meros espectadores. O foco se tornou como atrair espectadores, e não em levantar um exército. Penso que o que precisamos fazer é reverter. O que fizemos foi levantar o nível de fazer igreja e baixamos o nível de ser discípulo. Se você for a um lugar a 1h30, uma vez por semana, você não é um discípulo. Não foi assim que Jesus fez as coisas. Precisamos levantar o nível do ser discípulo e baixar o nível de como fazemos igreja. Igreja simples permite que todos façam isso. Levanta o nível do discipulado e permite que todos participem. Desafia todos a serem parte da expansão do reino. A habilidade mais importante que podemos aprender na igreja simples é como ouvir Jesus. Jesus não quer ser um convidado especial na sua igreja. Ele quer ser o mestre de cerimônia. Ele traz a agenda. Nosso trabalho, quando nos encontramos, é ouvi-lo e descobrir o que ele quer que façamos. Quando se faz isso, às vezes é meio bagunçado, às vezes é meio confuso, mas sempre é uma grande aventura, sempre é transformador. Todo cristão tem a habilidade dentro de si, em Cristo, de mudar a sua família, sua vizinhança, sua cidade. Penso que Ele quer trazer cada pessoa aos seus dons e chamado. Ele quer fazer isso através da comunidade. A questão é sobre a espontaneidade e seguir o Espírito Santo. Nossas reuniões têm um condutor, é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Ele traz algo diferente, uma mensagem para você naquele dia. Eu acredito que o que Deus está fazendo é deixar Jesus pegar sua igreja de volta por completo. Como diz em Efésios, ela se torna a paixão de Deus de novo, onde cada membro colabora e sabe que está vivendo seu propósito. E então, ninguém morrerá com sua canção por ser cantada, mas cantarão a sua música, alcançando o seu destino. Quando se reúnem, o Espírito Santo é o dirigente do encontro. Geralmente as igrejas em casa copiam o que viram na igreja tradicional. Alguém é designado para liderar o louvor, outro o ensino, mas a igreja em casa não é uma versão pequena da igreja tradicional, é um lugar onde cada pessoa precisa exercer sua função. E as crianças? Eu acredito que um dos encontros mais poderosos que participei foi quando, no meio da reunião, uma garotinha de 5 anos falou no ouvido de sua mãe e eu vi aquilo acontecer. A mãe dela concordou com a cabeça. Eu perguntei se alguém tinha algo para dizer. Caroline, de 5 anos, levantou a mão e ficou de pé e cantou. Jesus me ama, a Bíblia diz assim. Não sei nem explicar. Quando ela cantou, o poder de Deus encheu o lugar e todos começamos a chorar, porque uma criança de 5 anos estava cantando aquela música diante de todos.
As pessoas sempre perguntam o que fazer com as crianças. A resposta não é: aqui está um programa para resolver isto. Eu devolvo a pergunta para a igreja. E a questão então é: o que você acha que Jesus quer fazer com nossas crianças? Como igreja, precisamos ouvir a Deus para saber o que Ele quer. Geralmente os bebês ficam num quarto, acompanhados por uma mãe ou uma das adolescentes. Mas tentamos manter as outras crianças na reunião. Tentamos envolvê-las na reunião. Se elas sabem ler, pedimos para elas lerem o versículo. Nossas crianças aprenderam que elas podem compartilhar. Aprendemos com o testemunho que elas contam e com as revelações que elas trazem. Nossa filha mais nova, que tem 25 anos, cresceu em uma igreja em casa. Ela via crianças da sua idade envolvidas. E percebeu que elas tinham algo a compartilhar. Acho que aquilo fez muito bem para ela. Ela aprendeu a se expressar na frente das pessoas. Também aprendeu que Deus pode falar com ela e não só com os adultos. Gosto de dizer para as pessoas: eu e minha esposa servimos o Senhor e estamos com a igreja em casa há 13 anos. Vimos a maioria dos nossos filhos crescerem nesse contexto. Todos os nossos filhos aprenderam que eles são ministros e não espectadores. Crianças não têm um Espírito Santo Júnior. Ele pode falar com elas assim como através de outras pessoas. Como diz 1 Coríntios, é vital que cada membro faça a sua função. E a chave realmente é essa. Se cada membro faz sua parte, a igreja funcionará como deve. No próximo encontro da sua igreja, esteja preparado e deixe Deus cuidar dos detalhes. Oh Lord, be not far away, but run to the help of your love, 'cause your love brings another day, and gives us breath to sing praise to your name. Oh, praise to your name. I will praise you. I will sing your love, forgiveness flowing from your kindness, shining down on my face. I will bear your name, let my Father's